CEO do Grupo Plurix. A gente recebe agora aqui no estúdio da Super Hiper para uma conversa rápida e gostosa. O senhor Jorge Faisal, que tem trajetória vasta pelo varejo, passagens por gigantes como Walmart, Carrefour, GPA. O que mais atraiu o senhor agora nesse desafio de liderar o Grupo Plurix? Bom, obrigado pela oportunidade da conversa. Bem-vindo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, a Plurix é um grupo muito novo. Temos 3 anos de história. Aqui a gente tem a oportunidade de usar muito dos aprendizados das empresas que eu passei, das empresas grandes que o time passou, e aplicar num ambiente completamente diferente, que são de empresas familiares, de grupos regionais, empresas que também têm uma história maravilhosa, uma história linda. Uma das nossas empresas tem 100 anos de história, a outra tem 60 e poucos, outra tem 77, vai completar 77 anos. Então são empresas centenárias que têm sua forma de fazer, e a gente, vindo de fora das empresas grandes, tem a oportunidade de encontrar o melhor dos mundos, né, desses dois universos dentro do mesmo varejo. Quanta experiência para compartilhar agora, né, no novo caminho. O senhor, inclusive, tirou um ano sabático já? Tirei. Quer saber de tudo aqui na Super Hiper, viu? Aproveitou para fazer um balanço, reavaliar questões pessoais e profissionais também? Sim, sem dúvida. O ano é importante para fazer autorreflexão, se reencontrar de novo como pessoa. Deu tempo para viajar com a família, deu tempo para estudar um pouco, fazer alguns cursos aí para melhorar, para voltar melhor. Foi ótimo. Foi ótimo fazer isso. E voltar com a corda toda, né? Uhum. Que no varejo não tem muito tempo para muito descanso. Voltou com a bateria recarregada, Exato. com algumas ideias novas, né? Sempre bom, né? Estimula a criatividade, tudo mais. Um respiro para começar uma fase toda nova. O senhor, ao longo da carreira, teve inúmeros acertos, é claro, mas também cometeu erros que de alguma forma conseguiu transformar em oportunidades, aprender com eles. Sem dúvida, o tempo todo, né? A gente erra e acerta o tempo todo. Não tem quem não errou, não reconheceu um erro, fica limitado a fazer melhor, né? Então teve vários momentos difíceis, e isso a gente está conseguindo. Eu consigo usar no final das contas eu chamo experiência, né? Usar a experiência para fazer melhor. E na Plurix agora, eu tenho que te confessar que eu estou muito mais aprendendo do que ensinando, né? Usando as minhas experiências, mas aprendendo muito e valorizar muito as empresas regionais, como são feitos os negócios nas empresas regionais em cidades menores, como que é feito, como o olho do dono faz a diferença no negócio. Isso a gente quer preservar, independente do tamanho que a gente fique, a gente quer preservar sempre uma gestão com autonomia na ponta, com velocidade de decisão, que é a maior característica das empresas regionais do varejo. E é um desafio novo para o senhor também, né? Sem dúvida. Que já traz todo um ânimo também. Na visão do senhor, o varejo alimentar no Brasil ainda está em evolução no que diz respeito a novas formas de consumo, de experiências? Eu acho que nunca parou de evoluir, não está longe de estar estagnado, né? O que a gente vem assistindo nas últimas décadas é a forte mudança de canais, né, de consumo. Surgiu o comércio eletrônico, né, nos supermercados. O supermercado sempre foi uma barreira muito grande para o digital. Sempre muito difícil, né, fazer a logística de produtos frescos, refrigerados, congelados. O atacarejo também surgiu aí muito forte nas últimas 2 décadas, roubando uma grande participação dos hipermercados. Então, praticamente uma reinvenção dos hipermercados num outro canal para o consumidor. Isso é muito significativo. Então, não parou. E eu acho que tem muito espaço. Quando a gente vê ainda as categorias de produto e vê como ainda
pode se desenvolver o varejo em prol do consumidor mais bem atendido, tem muito caminho ainda e acho que nós estamos numa rota bastante positiva. Positiva de evolução, né? E que sempre vai acontecer também, né? Esse crescimento, essa constante melhora, né? Tomara, né? Porque dados tem para aprender, como você falou, até com erros, né? E falando das regionais, como o senhor vê o papel das varejistas regionais nesse cenário de transformação digital? Eu acho que bom, primeiro que transformação digital é um pouco mais abrangente, né? Não é só o e-commerce, né? Como eu mencionei, o cenário digital tem a ver com o uso de cada vez mais de ferramentas, de conhecimento de dados do consumidor, programas de fidelidade, o e-commerce em si, agora cada vez mais inteligência artificial, que a gente está vendo num novo cenário. Eu acho que elas vêm se desenvolvendo de uma velocidade muito maior do que a média. As empresas regionais têm uma capacidade de se adaptar e de usar essas ferramentas novas, mas de um jeito muito pragmático, muito objetivo pro seu negócio. Então, óbvio que às vezes uma região tem mais propensão para um tipo de atividade ou outro. Por exemplo, no próprio o comércio eletrônico, você pega os varejistas que estão em capitais, tem uma participação de e-commerce muito mais alta do que em cidades do interior, que ainda tem um hábito de almoçar em casa, não tem trânsito, a conveniência não é o fator de decisão na hora da compra, ir no supermercado e voltar não é um trabalho tão grande assim. Enquanto na capital, o e-commerce, em algumas regiões, por exemplo, da Grande São Paulo, o e-commerce explode porque às vezes nem supermercado tem naquele determinado bairro. Então, são realidades diferentes. Mas as empresas regionais não atuam no digital como um laboratório de ciência, sabe? Eu falo, como é que eu posso usar o digital a favor do meu consumidor e de maneira muito objetiva e prática vai lá e faz. E pratica. Eu tenho bastante apreço por algumas coisas que eu estou vendo por aí. Ah, que bom saber. E a inteligência artificial, a tecnologia, o senhor vê como aliadas do setor? Eu vejo, sem dúvida. Sem dúvida. Podem ajudar a modernizar e otimizar serviços e experiência também? Eu acho que sim. Ainda, num primeiro momento, eu ainda vejo isso mais no back-office. Eu vejo ainda como ajudar na produtividade do supermercadista para atender melhor o consumidor. E a gente vai ainda entendendo como os casos práticos vão sendo construídos, saindo das ideias e partindo para a prática. Então, por exemplo, a gente está começando a ver ferramentas de reposição de mercadorias, de abastecimento, por exemplo, cada vez mais sofisticadas, fazendo um abastecimento loja a loja mais usando a inteligência artificial, onde o humano coloca a cerejinha do bolo, sabe? Ele dá o seu toque, mas a máquina trabalha grande parte das vezes. Então, as atividades mais mecânicas e operacionais vão sendo traduzidas para a máquina cada vez mais. Fazer uma boa precificação, um bom mix de margem, uma escolha do sortimento adequado. Então, você está numa determinada região, comparar o sortimento que você tem na loja com o sortimento daquela região e ter o melhor sortimento à disposição do consumidor. Então essas ferramentas já estão começando a aparecer com força e os supermercadistas já estão começando a ter casos práticos muito interessantes de uso. Então sai um pouco daquela coisa etérea, aquela coisa que parece que é distante do alcance. Eu vejo já casos práticos muito interessantes. Ai, que ótimo. E a gente já citou a consumidora aqui algumas vezes, tema central da Apras 24, né? Tentar melhorar a experiência, a vida do consumidor. E o senhor citou o consumidor do varejo regional, que tem algumas características peculiares. É preciso entender cada consumidor, ele é diferente em cada região. Como faz para descobrir? É preciso pesquisar, estar de olhos atentos? Óbvio que pesquisa bem feita nunca é mal-vinda, né? Sempre bem-vinda,
uma pesquisa, mas nada melhor do que ter os bons gerentes de loja, os bons gerentes regionais, as boas pessoas, aquelas áreas de atendimento dentro do supermercado, como a frente de caixa, o açougueiro, o padeiro, que tem essa relação direta com o consumidor. Essa é a melhor fonte de pesquisa que a gente tem. E muitas empresas, quando começam a adquirir um determinado tamanho, começam a desempoderar esse tipo de cargo. Esse cargo começa a não ter voz dentro da organização. Então, as minhas experiências atuais mostram que quanto mais empoderado esse gerente de loja tiver, quanto mais a gente estiver escutando o que ele tem para dizer, escutando de ouvido atento mesmo, de ouvido aberto, sabe? Ele vai cada vez mais dar insights assim, poderosos sobre o consumidor local. É impressionante ver que, às vezes, o cruzamento de uma borda assim, de uma cidade para outra já muda o comportamento local, não só com aquele produtinho regional que está lá, aquele produto local, mas muitas vezes o tipo de serviço que ele quer estar atendido. Por exemplo, existe um açougueiro numa loja que corta o bife, corta o cubinho de estrogonofe de acordo com o gosto daquele bairro. Aquele consumidor, de repente, mudar aquele açougueiro, trocar, e aquele novo açougueiro tiver um corte diferente, tiver um processo diferente do tratamento da carne, a venda do açougue já cai, porque já não teve no gosto daquele cliente. Então, ouvir o gerente da loja, ouvir cada loja, para mim é essencial. E parece uma coisa óbvia e básica, mas nem sempre é óbvio. Sim, é muito importante, nem sempre é óbvio. E o consumidor, às vezes, até dirige um tanto mais, se necessário, para ir atrás daquele profissional que te atende com uma atenção especial. E é possível tentar padronizar de qual forma esse tipo de atendimento qualificado, que tem a ver com a cultura da empresa? É possível, não é? Esse é o grande desafio, né? Como padronizar, como ter escala sem perder essas características regionais. Então, esse é um desafio da nossa empresa hoje. A Plurix é um conglomerado de empresas. Nós somos um fundo de investimento, Pátria, que compra o controle de uma determinada empresa e mantém uma empresa verticalizada. Então, a gente padroniza algumas coisas, a gente centraliza alguns controles, por exemplo, controles financeiros, códigos de conduta, códigos de ética ou coisas desse tipo. Mas a gente mantém o que a gente chama da área de core business, a área central, comercial, operações, sempre de maneira local. Uhum. Então, para isso a gente manteve os sócios dentro do negócio. Então, apesar de a gente ter comprado o controle, os sócios das empresas continuam na gestão de alguma forma, contribuindo para que a nossa central de decisão não tome uma decisão equivocada. Como a gente já viu vários exemplos pelo país de grandes empresas comprando empresas regionais e piorando aquela empresa, né? Então, isso são aprendizados que a gente teve não só na nossa própria vida, mas no mercado, que a gente não quer cometer. Então, para isso a gente quer manter a ponta empoderada. Preciso absorver esse conhecimento, esse aprendizado e aplicar, né? E aplicar. E quando a gente fala do bolso do brasileiro, não há como ignorar essa questão, sempre tentando rebolar para fazer o dinheirinho chegar até o fim do mês, né? Grande parte da população, até mesmo para fazer a sua compra no mercado tão fundamental, né? A comida, o alimento da família. As empresas têm que levar isso em conta quando pensam em tudo? Sem dúvida nenhuma. Eu sou um otimista com o país, né? Sou otimista com o país, sou otimista com o futuro. A gente sabe que o consumidor tem o bolso curto, por isso a gente tem que sempre cuidar da competição, do nosso nível de competitividade, mas a gente sabe que na medida que a massa de renda aumenta, esse dinheiro se volta grande parte para o consumo de itens básicos, né? A família, a gente vê que nos períodos de crise, as famílias começam a comprar produtos mais baratos, começam a abandonar algumas categorias.
e em períodos de mais bonança numa determinada região ou não, a gente vê o movimento contrário. Então, aquela família que não tinha condição, por exemplo, de comprar um iogurte para o filho, vai passar, ou um chocolate para o filho, começa a comprar uma marca um pouquinho mais premium. Então, eu acho que quem está no ramo dos supermercados tem que se unir cada vez mais para o bem do país, porque o país melhorando de situação, o supermercado vai ser um dos primeiros a se usufruir dessa melhora. Eu acho que a Abras vem fazendo um excelente trabalho, defendendo o consumidor acima de tudo, defendendo a condição de competitividade, defendendo os empresários do setor, e isso com o bem de todos, né? E a Plurix, o senhor está sentindo ainda, toda a empresa, aprendendo bastante? Claro que já compartilhando um pouco do conhecimento, mas teve esse 24 até agora, o senhor diria que positivo? Vem com planos para esse restinho de ano? Restinho. Estamos em setembro, mas a gente sabe que voa começo de 25? Eu acho que a gente está tendo um bom ano, um ano acima das nossas expectativas internas. Não é um ano com sobras, assim, com muita facilidade. A inflação, eu acho que esse ano, pela primeira vez, ela está um pouco mais previsível. Desde a pandemia, que foi 2021, que teve o estouro da inflação, e depois a gente teve um período de deflação também importante, principalmente no ano de 23. Em 24 a gente começa a ter um pouco mais de previsibilidade. Isso é importante para o empresário, para começar a ter um planejamento de redução da sua dívida, um planejamento de novos investimentos futuros. Então, o cenário está um pouco mais estável. Ele não está tão estável quanto a gente gostaria. O cenário de juros ainda está muito alto. Isso atrapalha as empresas no seu planejamento futuro de crescimento, expansão. Hoje eu vejo muitas empresas mais segurando o freio do que acelerando, mas pelo menos o horizonte parece que começa a se abrir um pouco mais para que se faça planejamento de longo prazo. Vamos ver, até estamos passando por eleição nos Estados Unidos, 2025 tende a ser um ano que as coisas devem se estabelecer um pouco melhor. Tomara mesmo. E tá curtindo? Qual a primeira impressão que tem nesse primeiro dia de evento da Abras 24? Muito bom. Evento importante para o setor? Sempre muito bom. Primeiro que a gente revê muitos amigos, muitos colegas, compartilha muito de informações, o networking aqui é excepcional, é muito bem frequentado a feira. Os estandes dos fornecedores, sempre para mim é um lugar que eu sempre caminho bastante, converso com muitas pessoas, porque ali se encontram empresas que sempre têm uma ambição muito forte de contribuir com o consumidor e contribuir com o varejista. Então, ali me economiza muito tempo de reuniões que durariam meses para acontecer. Aqui em 2 dias eu consigo otimizar bastante minha agenda. E os temas apresentados sempre são de interesse comum, né? Então a gente consegue, enfim, acho que são 2 dias muito importantes para o setor. Se manter antenado, atualizado. Exato. E apesar da competição que existe entre nós, eu sinto o setor bastante unido. Eu sinto que, na verdade, eu sinto o setor se unindo mais, cada vez mais coeso. Acho que nós temos pautas importantes, não só perante o governo, mas eu acho que a gente precisa defender pautas incomuns cada vez mais firmes, principalmente perante a sociedade, né? A gente é um setor que emprega muito, onde passam, não sei, talvez 100% das famílias tem uma relação, né, com o supermercado. Então a gente tem uma função social muito importante e a gente deveria estar cada vez mais unido nessas pautas para o desenvolvimento e para a evolução da sociedade. Tornando todos mais fortes, né? Exato. Que legal. Senhor Jorge Faisal, CEO do Grupo Plurix, conosco aqui hoje, dividindo um pouco desse vasto conhecimento. Obrigada pela conversa curta aí
as próximas horas, o próximo dia da Abras 24 e sucesso Obrigado. nos Muito obrigado. desafios que vem por aí no Grow. Obrigado pela conversa. A gente que agradece. Tá bom.